Olá! Mais um episódio Aprendendo com as Famílias da Bíblia. E o episódio de hoje nós vamos aprender com a família de Ló. Vamos tirar algumas lições da família de Ló. A história da família de Ló está em Gênesis capítulo 19. É a história de Sodoma e Gomorra que a maioria de nós já conhecemos. A história de Sodoma e Gomorra conta que os homens estavam muito maus, entregues à sexualidade desregrada, queriam apenas viver a sua sexualidade de uma forma que não é a maneira como Deus sonhou e projetou para nós. Eles só pensavam nisso, eles estavam agindo como animais irracionais, estavam ferindo o coração de Deus, deixando Deus triste e ao mesmo tempo irado com aquela situação. E Deus decidiu que ia destruir Sodoma e Gomorra por conta daquele comportamento daqueles homens, daquelas pessoas daquela cidade. Mas Ló, que era sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. E Ló era um homem justo, temente a Deus. E Deus quis salvar a família de Ló. Deus orientou que Ló deveria sair da cidade juntamente com suas duas filhas, sua esposa e os seus dois genros. Seus genros acabaram não acompanhando Ló porque seus genros não acreditaram, né? Os genros de Ló não acreditaram quando Ló contou que Deus queria destruir a cidade. E não seguiram Ló. Acharam que era uma balela. Mas a esposa e as duas filhas fugiram da cidade junto com Ló. Então a primeira lição que nós tiramos é que, no nosso caso, que já conhecemos e vivemos a nova e eterna aliança, que é a salvação através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós para nos salvar, nós temos lá em Atos um versículo que fala: crês no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Ah, mas a salvação não é individual? Sim, a salvação é individual, mas você tem a oportunidade de salvar os seus se você for uma pessoa justa, se você for temente a Deus, assim como Ló. Porque aí você vai testemunhar para os seus, para a sua casa, para a sua família, que é bom estar em Deus. Você vai levar um testemunho de transformação de vida e as pessoas da sua casa também vão querer a salvação. Então essa é a forma de você levar salvação para a sua casa. É levar a palavra de Deus para a sua casa, é convidar o Senhor a estar na sua casa. Aí, o segundo ensinamento que a gente tira é que desobediência gera consequências. Quantas situações nós somos desobedientes e colhemos os frutos da desobediência, que são consequências às vezes desastrosas, que nos dá tanto trabalho. E o que aconteceu com a família de Ló, que nós tiramos esse ensinamento? Quando eles saíram da cidade, Deus orientou que não era para olhar para trás. E a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Foi transformada numa estátua de sal. Então, que nós sejamos obedientes, que buscamos saber qual a vontade de Deus e que sejamos obedientes ao Senhor, obedientes na nossa vida. Viver por princípios, viver com base na palavra do Senhor. Mais um ensinamento: se nos prendermos ao passado, não conseguimos viver o presente e ainda por cima não conseguimos construir o nosso futuro. A mulher de Ló provavelmente ficou presa ao passado, às coisas que ela tinha naquela cidade, ou de repente até aquela vida que ela testemunhou daquelas pessoas, aquela vida mundana, aquela vida entregue aos prazeres, que provavelmente ela não vivia, mas ela estava acostumada, rodeada por aquilo. Então, o que Deus veio falar ao meu coração em relação a isso? Será que a gente não tem, muitas vezes, deixado entrar pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos situações que nos remete ao passado, à vida velha, aquilo que não é bom para nós? De repente até por meio da televisão ou de outras situações. Então, hoje somos chamados a deixar para trás a vida velha. Que nós possamos viver o hoje e focar no futuro também através dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas principalmente nos dedicarmos ao hoje. Quando nós nos dedicamos muito ao passado, corremos o risco de ter uma doença chamada depressão. Quando nós deixamos o nosso pensar muito no passado. E quando nós focamos demais no futuro, nós corremos o risco de passar pela doença da ansiedade. São as duas famosas doenças da modernidade, digamos assim, mas que provavelmente existiram desde sempre, mas foram estudadas recentemente, né? Na nossa modernidade. E por último, a última lição, que não é menos importante, muito pelo contrário, eu acho que é a mais importante que eu encontrei na família de Ló, é que a família precisa caminhar e olhar na mesma direção.
Nós precisamos, em família, caminhar e olhar na mesma direção. A esposa de Ló não caminhou na mesma direção e depois, se você ler o restante da história da família de Ló, também não foi uma história com um fim assim tão agradável. Foi bem difícil. Por quê? Porque quando a família não caminha numa mesma direção, também tem consequências. Então nós precisamos sonhar juntos, projetar juntos, caminhar numa mesma direção. Esposo, esposa e filhos. Bom, foi isso, os ensinamentos que eu tirei desta leitura, e eu espero que vocês, quando leem, de repente, o Espírito Santo dê mais ensinamentos ainda e que vocês possam partilhar aqui conosco no canal do Telegram. Um grande abraço, beijão.